Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa sexta-feira, 11 de agosto de 2023, o Dia do Estudante, tiveram manifestações pelo país em defesa da educação, em defesa dos estudantes, dos professores, né? A educação no Brasil tem sofrido muitos ataques no último período e continua, né? Sofrendo vários ataques, então teve aí um dia de luta aí, com mobilizações pelo país, e a gente do canal conseguiu cobrir as manifestações de São Paulo e São José dos Campos. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar hoje. Eu tô aqui com o Thiago, do Rebeldia, do PSTU, estudante da USP. E eu queria saber qual que é para vocês a importância de estar construindo a luta nesse Dia do Estudante em meio a tanto ataque, né? Desde o novo ensino médio até a precarização, corte na educação, governo Tarcísio invadindo o celular da comunidade escolar esses dias aí, né? Independentemente de voltar atrás ou não, completamente absurdo, né? Então, em meio a tanto autoritarismo, ataque na educação, até do governo Lula, qual que é a importância que vocês veem de estar aqui construindo esse ato e qual o caminho de luta para vencer por uma educação de qualidade no Brasil e no mundo? Perfeito. Bom, eu acho que a importância primeiro da gente estar construindo esse ato hoje, mas não só hoje no Dia do Estudante, que é um dia, enfim, muito simbólico e tudo mais, é ajudar, vem dentro desse sentido de que a gente só consegue, de fato, transformar a educação, revidar todos esses ataques que a gente vem sofrendo ultimamente, a reforma do novo ensino médio, as políticas de privatizações e tal, das universidades, das escolas e tal, na luta. E nesse sentido que a gente acha extremamente importante, por exemplo, estar construindo esse ato aqui hoje. Mas nesse sentido, eu acho que tem uma questão muito importante quando a gente fala sobre como que deve ser essa luta e para qual caminho que essa luta ela deve seguir. E em que sentido, né? Eu digo isso por causa que luta por luta a gente pode lutar e lutar a vida toda, só que acabar e não conseguir de fato chegar, conseguir conquistar de fato as nossas pautas. Pode conquistar e aí depois, daqui a alguns anos, ela retrocede. Então, em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, hoje o que está colocado pra gente hoje é a luta pela revogação do novo ensino médio, uma das principais lutas que a gente está colocando pra gente hoje. E a reforma do ensino médio, ela está concretamente hoje sendo extremamente, enfim, tendo o apoio do governo Lula, que não faz uma oposição consequente, por exemplo, à reforma do ensino médio estando no governo, e não faz porque tem acordo com essa política, essa daí que é a verdade. E nesse sentido a gente acredita então que, em primeiro lugar, para a gente conseguir ser vitorioso nessa luta pela revogação do ensino médio, é necessário que a gente construa uma luta independente do governo, enfim, nas lutas pelas permanências estudantis, independente de qualquer reitoria, que seja uma luta que de fato tenha como critério
não se você, como critério para a gente pautar as nossas lutas, não aquilo que vai ser bom ou ruim para o governo, não aquilo que está de acordo ou não com o que o governo ele quer colocar, mas aquilo que vai ser bom ou não para os estudantes de fato, né? E tendo em vista isso que a gente deve estar se mobilizando, deve estar se organizando, e por isso que a gente acredita que o movimento estudantil tem que ser independente, para ele ser consequente com a nossa luta. Nesse sentido, acho que para terminar, para não me alongar demais, eu acho que existe uma outra questão que é a seguinte, para a gente, uma coisa importante da gente conseguir entender para guiar as nossas lutas, é que todas essas lutas que a gente tem hoje contra o ensino médio, contra todos esses ataques que a gente vem sofrendo à educação, elas estão inseridas dentro de um contexto muito mais amplo, que é a educação dentro dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, que quer transformar tudo em mercadoria, que faz com que a lógica das coisas não seja a lógica daquilo que vai ser melhor para a gente, daquilo que vai ser melhor para a classe trabalhadora, mas uma lógica que é a lógica do lucro, né? A lógica daquilo que vai ser melhor para a burguesia, basicamente para os bilionários. E a gente, nesse sentido, a gente acha que é muito importante então também que a nossa luta ela caminhe para um sentido que rompa com a lógica do capitalismo e busca construir uma outra sociedade, uma outra forma de organização social, que é o que a gente chama de socialismo, né? E o comunismo e tudo mais. Então acho que é isso basicamente aqui a gente estando aqui hoje. A gente está aqui porque a gente reivindica as lutas como um caminho para a nossa vitória, mas não qualquer luta, né? A gente acha que a luta primeiro tem que ser independente para ela ser consequente e precisa caminhar por um sentido que vai romper com essa lógica que é a lógica da sociedade que a gente vive e que faz com que a gente sofra todos os ataques que a gente vem sofrendo. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Tuca do Rua, do Movimento Negro Unificado também, do PSOL, mas perguntando mais pelo Rua, eu queria saber qual é a importância que vocês veem de estar aqui hoje, no Dia do Estudante, na luta, na rua, em meio a tanto ataque que a gente tem sofrido, né? Esses dias o governo Tarcísio invadiu os celulares da comunidade escolar, independentemente de voltar atrás ou não, é inadmissível, um autoritarismo gigantesco, e além disso tem um novo ensino médio aí para ser revogado, tem corte de investimento na educação. Então, em meio a tanto ataque, qual a importância de estar aqui e qual o caminho que vocês veem para construir a vitória pela educação de qualidade no Brasil e no mundo? Então, é o seguinte, meu nome é Tuca, sou estudante de Ciências Sociais na USP e hoje é o Dia do Estudante, né? Hoje é dia 11 de agosto, um dia histórico de luta dos estudantes, e é muito importante a gente conseguir botar os estudantes na rua, a juventude na rua, para a gente conseguir disputar qualquer educação que a gente quer, né? Porque é isso, né? Quando você tem políticas públicas que limitam os investimentos na educação, como o arcabouço fiscal, ou a reforma do ensino médio, que faz com que os estudantes de secundaristas tenham uma educação que não prepare eles para realmente assim se tornarem pessoas que vão poder incidir socialmente, vão poder refletir, mudar suas realidades, mas sim de virarem massa de reprodução do sistema capitalista e virarem mais trabalhadores precarizados, assim.
E é isso, a gente quer que o estudante tenha futuro, a gente quer que o estudante, a gente possa ter tanto o nosso direito de estudar, mas também o nosso direito de se formar e ter uma vida digna, né? E infelizmente quando você tem cortes, quando você tem ataques na educação, isso inviabiliza essa construção de futuro, né? E é isso, né? É só se organizando coletivamente que a gente vai avançar. Infelizmente, sozinho, a gente consegue fazer poucas coisas, né? Mas se organizando nas nossas universidades, nas nossas escolas, a gente consegue aí pautar qual que é esse projeto de educação que a gente quer, que é uma educação pública, uma educação de qualidade, uma educação antirracista também, fundamentalmente antirracista, que isso passa por todas as áreas da nossa vida passam pelo antirracismo também, que é isso, lutar por uma educação para as pessoas pretas, para as pessoas pobres, para a juventude das periferias e que essas pessoas possam também ter acesso a uma educação pública de qualidade. Então é isso, de uma forma mais geral. Você tem mais alguma pergunta? Não, é só isso. Obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com a Rayara, estudante do Levante Popular da Juventude, e eu queria saber qual a importância de vocês, porque vocês vêm de estar aqui na luta nesse Dia do Estudante, em meio a tanto ataque que a educação vem sofrendo, né? Seja com corte de gastos, né, de investimento na educação, seja com o Tarcísio invadindo o celular da comunidade escolar aí esses dias, mesmo que volte atrás ou não, com o novo ensino médio, enfim, cheio de ataque para combater. Então, qual a importância de estar aqui e qual o caminho de luta que vocês veem para vencer esses ataques na educação e ter uma educação de qualidade no país? Eu sou estudante universitária e para chegar na universidade precisei enfrentar diversos embates dentro do corte da educação do estado de São Paulo. Hoje eu estudo na Bahia, mas eu passei e sei como que funciona, infelizmente, a nossa educação pública. E a importância de estarmos aqui hoje na rua é para que a gente continue, inclusive mostre para o nosso governo atual que ele é progressista, que ele precisa ser aliado do estudante, porque ainda assim a gente não está no espaço ideal da educação. E para isso a gente precisa ouvir o estudante. E mais do que ouvir é deixar que a nossa história seja feita junto conosco. Acho que o grito, no fundo, inclusive, né, dos estudantes, dizem muito sobre o que a gente está desconfortável nesse momento, né? Quais são os cortes hoje dos nossos professores, com essa revogação do novo ensino médio, quais são as coisas que a gente tem acesso. Então, para a gente estar aqui na rua hoje é mostrar que não apenas a escola faz com que o nosso ensino seja, né, construído, mas que também traga, inclusive, esse jovem para outros espaços, mostrando que é possível sim ele acessar e que ele tem direito a todos esses direitos. E como que vai mostrar esses direitos? Explicando, inclusive, quais são essas políticas públicas que a gente pode ter acesso ou não. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o professor Joefferson, da Rede Municipal, da LSR, e eu queria, da luta educadora, e eu queria perguntar para você qual a importância de estar construindo o dia aqui do estudante em conjunto, né? Em meio a tanto ataque contra a educação, né? Não só contra os estudantes, mas também a comunidade escolar como um todo. Esses dias aí teve mais um absurdo que a gente não sabe até que ponto vai voltar atrás, né? Do celular de professores, alunos aí invadidos pelo governo estadual, né? Do Tarcísio, também o novo ensino médio, toda a precarização da educação. Qual a importância de estar construindo essa luta e qual o caminho para vencer por uma educação realmente de qualidade para o nosso país e para a humanidade? Então, é exatamente isso que você falou. A importância de estar aqui junto hoje com os estudantes é justamente porque só assim que é possível obter uma vitória nesse processo. É unificando a luta dos estudantes com a luta dos trabalhadores. Porque os ataques são globais. Os ataques são contra a educação, então contra a estrutura de ensino brasileira, em especial aqui de São Paulo. Elas são contra os estudantes porque impede que os estudantes tenham acesso a uma formação
crítica de qualidade que formem eles para intervir na sociedade, não só para reproduzir a economia, reproduzir o capital. E o ataque é também contra os trabalhadores da educação, porque dilapida a nossa profissão, descaracteriza a nossa carreira, tira da gente o direito e a autonomia de pensar, produzir e criar o nosso trabalho. Então é um ataque global e ele tem que ser respondido globalmente. Os trabalhadores têm que se unificar com os estudantes e devolver esse golpe, porque está sendo golpeado. Tem que golpear de volta contra esse governo. E aí é muito ruim, porque a população brasileira, os setores progressistas da população brasileira ficaram muito felizes, e eu inclusive, com a derrota de Bolsonaro. Só que a gente esperava mais mudança, a gente esperava a revogação completa do novo ensino médio. Isso não está acontecendo. No máximo, o anúncio de que vão retardar a implantação e repensar o processo, o que é muito insuficiente. Então a gente está numa luta aí que é contra o Tarcísio, é contra o autoritarismo da gestão estadual, que abandona o livro didático, que invade o celular de professor, que mata trabalhador na Baixada Santista. Mas é também contra o governo federal, que hoje se recusa a revogar o novo ensino médio. A gente quer a revogação do novo ensino médio, a gente quer autonomia para as escolas, para os trabalhadores e formação para os estudantes. Beleza, obrigado, boa sorte na luta aí. Eu tô aqui com o Marcos, da esquerda marxista, da Liberdade Luta, aluno da USP. E eu queria saber, para vocês da organização, qual que é a importância de estar construindo o dia do estudante em meio a tanto ataque, como a reforma do ensino médio, a precarização aí do ensino, a piora, corte de verbas. Esses dias aí o governo do estado de São Paulo, Tarcísio, já acabou invadindo o celular da comunidade escolar, né, do estado, para, enfim, mesmo que volte atrás, é um ataque bem grave, né? Então, qual a importância de, em meio a tanto ataque contra a educação, no governo Lula, que também está cortando, né, investimento, qual a importância de estar aqui na luta e qual o caminho para vencer? Olha, primeiro, a importância está relacionada a dar um conteúdo concreto a esse dia, né? Via de regra, quando a burguesia estabelece uma data comemorativa, ela sempre tenta apagar as lutas reais que acontecem. E sempre foi um papel histórico do movimento operário, do movimento estudantil, colocar em questão as reivindicações concretas daquele momento. Então, o Dia do Trabalhador sempre significou recordar e colocar em pauta as reivindicações dos trabalhadores. A mesma coisa dos estudantes. Atualmente, com o aumento cada vez maior da crise generalizada no mundo inteiro, não é só no Brasil, e também não é só nos países dominados pelo sistema capitalista, os povos países centrais sentem isso. Cada vez mais há um ataque a direitos públicos, né, aos serviços públicos, principalmente relacionado à educação para a juventude. Então, assim, quando se combate contra a reforma do ensino médio, quando se combate contra a tentativa de colocar mensalidade na universidade pública, é uma luta direta para que o dinheiro do Estado, o dinheiro, a riqueza gerada pela própria classe trabalhadora, retorne para financiar os serviços para a classe trabalhadora. O que acontece os países como o nosso, eles têm o seu orçamento muito prejudicado, pagando uma dívida pública que não é uma dívida feita pela classe trabalhadora e que enche os bolsos dos banqueiros, dos rentistas, e ao invés de retornar como um serviço público na classe trabalhadora. Então, quando a gente luta contra a reforma do ensino médio, quando a gente luta pela educação pública gratuita para todo mundo, é uma luta direta para que o dinheiro volte para a classe trabalhadora e esteja a serviço não só da classe trabalhadora, mas para o conjunto da juventude. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Sirlene, deputada estadual da bancada feminista, co-deputada, e também professora do Centro Paula Souza, que está em greve, né? E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo o Dia do Estudante na luta aqui, né? Considerando que a educação tem sofrido tanto ataque, e esses dias aí o Tarcísio invadiu os celulares aí da comunidade escolar,
mesmo voltando atrás é inadmissível. Está tendo corte de investimento na educação, novo ensino médio, precarização para os professores, né? Então, nesse contexto, qual a importância de estar aqui construindo a luta e qual o caminho de luta para, de fato, vencer esses ataques? E também, se você quiser comentar mais especificamente sobre a greve aí de vocês. Então, esse dia é fundamental, porque é um dia histórico, que a juventude, os estudantes se colocam em luta, e a luta em defesa da educação pública, ela é fundamental, e é fundamental a unidade entre professores, estudantes e funcionários, e por isso nós estamos aqui, porque nossos alunos estão aqui, e quando nós lutamos juntos, nós podemos vencer, né? Nós podemos transformar a educação, e é uma série de ataques, né? Hoje a pauta aqui é a luta pela revogação da reforma do ensino médio, que tem piorado muito as nossas escolas, né? Então essa pressão da estudantada com os professores é fundamental, e a gente sabe dos ataques aqui no estado de São Paulo por parte do Tarcísio, do secretário Feder, né, que a gente está pedindo fora Feder, chega, ele é um empresário, ele não tem compromisso com a educação pública, ele quer tornar a escola, né, as escolas estaduais, um grande negócio para ele, né, quando ele propõe plataforma virtual, quando ele nega o Plano Nacional do Livro Didático, porque não basta imprimir. Não basta imprimir a apostila dele, que foi feita sei lá por quem. Né? Quem é que ele vai contratar para fazer essas apostilas, inclusive com o corte ideológico que ele vai ter dessas apostilas, né? Porque quem está perseguindo o professor, quem está vigiando o professor, imagina o nível do material. Sendo que a gente tem um material extremamente bem elaborado, né? Porque passa por vários especialistas, educadores, profissionais da educação, e depois ainda passa pelo corte, né, do MEC. Não é assim, não é uma brincadeira, né? E ele está querendo impor aqui uma brincadeira com os estudantes, com os professores. E a gente está pedindo fora Feder, chega, né? Desde que ele chegou, antes mesmo de assumir a secretaria, já tinha compra para a empresa dele, a Microlaser, né? De 192 milhões da pasta da secretaria. E agora ele continua com isso, né? Não há um projeto educacional. Então é preciso tirar esse cara. E assim, por último, a greve do Centro Paula Souza é uma greve contra o sucateamento também, porque o Feder está abrindo curso técnico na rede estadual, diz que vai investir em laboratório, diz que vai abrir salas, né, com esses laboratórios e tudo mais, só que ele vai construir do zero, ou seja, ele vai pegar dinheiro público para investir na escola estadual, sendo que nós temos laboratórios sucateados. Por que ele não investe onde já tem? Por que vai começar do zero? Então, assim, esses professores que ele quer contratar não precisa nem ter formação, é notório saber, então ele vai piorar muito a qualidade do ensino, vai tirar alunos nossos, o que vai vai fechar salas do Centro Paula Souza, né? Então assim, é uma falta de projeto. E esse projeto da secretaria ainda, ele vai fazer o quê? Ele, não sei se você viu, mas saiu um decreto do governador junto com o secretário, passando 4 milhões de reais para a Fundação Getúlio Vargas, para fazer processo seletivo. Mas por que a SEDUC não faz? Então, assim, por isso que a gente está em greve também, né, pela estruturação do Centro Paula Souza, pelo investimento, por nossa carreira, e reclamando, obviamente, do reajuste miserável, né, de 6% que ele deu para o conjunto do funcionalismo, sendo que ele diferenciou o funcionalismo para a pasta da segurança pública, para as polícias especificamente, ele deu de 25% a 32%. Né? A Alesp aprovou para ele um reajuste de 50% antes mesmo do Tarcísio assumir, para os secretários, enfim. É uma farra do dinheiro público para eles, e para nós é a miséria, e nós não aceitamos isso. Tá bem? Obrigado. Eu estou aqui com o sininho do fio. Eu queria saber para vocês qual a importância de estar aqui hoje construindo esse ato no dia do estudante aí, com tanto ataque que
os estudantes têm sofrido, né? Desde cortes de verbas para educação até novo ensino médio, Tarcísio aí, o governo estadual tentando invadir celular de aluno, professor. Qual a importância de estar aqui lutando e qual o caminho que vocês veem para vencer esses ataques e ter uma educação de qualidade? Bom, primeiramente dizendo que é realmente importante estar aqui nessa data, ocupando todos os espaços que forem possíveis. É bom remarcar que a gente vai estar em todo lugar. Não que seja só a manifestação do dia 11, mas qualquer oportunidade de aparecer, a gente vai vir aqui e lutar por nossas reivindicações. É importante vir em um lugar onde a gente pode lutar com outros estudantes e educadores para manter essa reivindicação da forma mais unificada possível e também demarcar que a gente vai além da mobilização, a gente vai além da manifestação. Tudo que está acontecendo, o novo ensino médio, o corte de verba, o Estado querendo controlar o aluno, o Provão Paulista, que é só uma farsa para o Tarcísio mostrar que o novo ensino médio é bom, sendo que não é. A gente não vai se contentar com isso. E a gente vai mostrar isso vindo à rua, a gente vai mostrar isso ocupando o espaço escolar, a gente vai mostrar isso por tudo que for necessário, nas favelas, nas ruas de São Paulo, nas nossas escolas. A gente vai demarcar por meio de ocupações, mobilizações, greves. A gente não vai ficar quieto enquanto a nossa voz não for ouvida. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Eu estou aqui com o Felipe, que é do Sindicato dos Trabalhadores do Paula Souza, né, do Centro Paula Souza, que está em greve, né? E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui construindo o Dia do Estudante na luta junto, né, em meio a tanto ataque da educação que atinge professor, aluno, toda a comunidade escolar, né? Teve esses dias aí, por exemplo, o Tarcísio, uma das últimas foi o governo dele invadindo o celular aí da comunidade escolar do estado de São Paulo. Mesmo que volte atrás ou não, é inadmissível isso. Também tem a questão do corte de investimentos cada vez maior, do novo ensino médio. Enfim, cheio de ataque aí. E como é que a categoria de vocês, né, tá vendo esses ataques? Qual é o caminho de luta que vocês veem para vencer e ter uma educação de qualidade? Se quiser também comentar especificamente sobre a luta de vocês aí, fica à vontade. Legal. Bom dia, Ulisses. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Felipe, sou secretário de Juventude do Sinteps, né? Nós acreditamos que a construção com os estudantes é o único caminho para a luta contra o governador, contra esse desmonte todo. Não tem diferença entre a luta dos profissionais de educação e a luta dos estudantes, né? A deforma do ensino médio, que foi do governo Temer, atingiu diretamente as escolas técnicas, especificamente porque o governador agora pretende colocar esse ensino técnico precarizado, né, de forma com parcerias com empresas, enfim, já fez um contrato milionário com a Fundação Getúlio Vargas para fazer um concurso com os professores que serão contratados de forma determinada, de forma precarizada, fez esse contrato milionário com a Multilese, que vai prover computadores para a criação dos laboratórios que vão oferecer esse ensino técnico precarizado, enfim. E a luta dos estudantes é a nossa, né? Não tem sentido a educação sem os estudantes. Sem eles a gente não estaria aqui. No Paula Souza nós temos também as FATECs, né, as Faculdades de Tecnologia, em todo o estado, né? Nós iniciamos uma greve essa semana com os professores, com os funcionários técnicos administrativos, com os auxiliares de docentes, contra esse desmonte que o governador pretende contra a nossa instituição, né? Contra o Paula Souza, em relação a fazer uma demanda paralela, a diminuir os investimentos, né, no Centro Paula Souza, que já são escassos, né? Uma das outras questões que nós temos da nossa greve é por uma aprovação de um novo plano de carreira. Nós tivemos um aprovado em 2014, mas que não atende mais às demandas dos trabalhadores, né? Por isso que faltam muitos funcionários nas ETECs, nas FATECs, faltam muitos professores, né? Nossos alunos sofrem com falta de aula no ensino médio, no ensino técnico, no ensino tecnológico, enfim. Esse desmonte todo há anos que já tinha sido colocado em prática, acentuou demais agora com o Tarcísio. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Pedro, do Já Basta e do Socialismo ou Barbárie, estudante. Eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo esse Dia do Estudante na luta, em meio a tanto ataque, né? O ataque do Tarcísio aí, invadindo o celular da comunidade escolar esses dias, mesmo que volte atrás, o corte de investimento na educação, inclusive no governo Lula, também
novo ensino médio, todo tipo de precarização aí para o estudante, para a comunidade escolar que trabalha nela. Então, qual a importância que vocês veem de estar construindo aqui a luta hoje? E além disso, da importância de hoje, qual é o caminho de luta para vencer, para ter uma educação de qualidade no Brasil e no mundo? Beleza, muito obrigado pela oportunidade. Enfim, como você bem disse, a educação pública está hoje sob constantes ataques, né, que não vem só do governador Tarcísio, como você bem disse, que retirou os livros didáticos, mas também do governo federal, que mantém essa reforma, que mantém o novo ensino médio. Enfim, é uma reforma desastrosa, precariza a educação, condena a nossa juventude a ser o trabalhador precarizado, e também o governo federal que colocou aí o arcabouço fiscal, que é uma reedição do teto de gastos do Temer, que também ameaça o orçamento da educação, tanto que nós vimos aí recentemente um corte de 330 milhões de reais no orçamento da educação. Então é muito importante que esse dia de hoje não seja só um dia de comemoração dos estudantes da educação pública, mas também um dia de luta, né, que a gente consiga unificar todos os estudantes desse país, unificar também com os trabalhadores. A unidade operária estudantil é essencial nesse momento para a gente botar a nossa luta na rua e dizer que os estudantes não vão aceitar essa reforma, não vão aceitar esses cortes, não vão aceitar essa política neoliberal que coloca em risco o futuro da nossa juventude. Então, como você falou do futuro dessa luta, é muito importante nesse momento que a UNE, todas as entidades estudantis, assumam sua responsabilidade, né, como representantes dos estudantes, e convoquem um plano de luta, construam um plano de luta permanente, em unidade também com os sindicatos, unidade com os trabalhadores, para que a gente possa colocar abaixo essa reforma do novo ensino médio, colocar abaixo o marco temporal, colocar abaixo o arcabouço fiscal e a gente poder avançar com a nossa agenda dos estudantes, essa agenda para derrotar esse projeto privatista. E inclusive nós temos que ter um movimento estudantil que tenha coragem de pautar, por exemplo, o fim do vestibular, que é uma luta essencial, uma luta muito importante, porque o vestibular hoje ele é um filtro social que impede que os estudos da classe trabalhadora cheguem à universidade pública. Então, nós temos que ter um movimento estudantil à altura. Então, nós estamos aqui nesse dia de hoje, mas que esse seja só um primeiro passo para uma série de lutas que nós temos que tocar e que isso tem que ser acompanhado por um plano de lutas convocado e organizado pela União Nacional dos Estudantes. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Jade, presidente da UPES, e eu queria saber qual é a importância para vocês de estarem aqui na luta, construindo o Dia do Estudante, em meio a tanto ataque, né? A reforma do ensino médio, cortes de gastos, o governo Tarcísio no estado de São Paulo invadindo o celular da comunidade escolar, enfim, cortes de gasto em várias áreas para a educação. Então, qual a importância de estar aqui e qual é o caminho que vocês veem de luta para ter uma educação de qualidade no Brasil? Bom, esse provavelmente será o dia do estudante mais histórico que já existiu, porque esse é o maior ato dos últimos 12 anos pela revogação do novo ensino médio. E a gente sabe que essa reforma só afasta mais os estudantes da escola, só afasta mais a possibilidade dos estudantes entrarem na universidade. Por isso que hoje a gente está aqui para poder defender a revogação do novo ensino médio, a apresentação de um novo modelo de educação que faça sentido para a juventude brasileira, que combata as desigualdades sociais, que faça com que a gente consiga exercitar o nosso pensamento crítico e realizar o sonho de entrar no ensino superior. Para além disso também a gente está defendendo a expansão dos institutos federais e a defesa da bolsa de permanência para os estudantes de escola pública e principalmente para os estudantes de escola em tempo integral. Beleza, obrigado, Jade. Obrigada. Eu estou aqui com o Thiago, da Resistência Socialista, Movimento em Frente, né? Estudante da UE, do PT. E eu queria saber qual a importância que vocês veem, né, da resistência socialista, enfim, da juventude de vocês,
de estar construindo o Dia do Estudante na luta aqui, em meio a tanto ataque contra a educação no geral, estudantes e a comunidade escolar, professores, né? Teve aí esses dias mais uma do Tarcísio, que foi invadir celulares, né, da comunidade escolar, mesmo que volte atrás é absurdo, não devia nem ter começado. Também corte de investimento na educação, novo ensino médio, enfim, cheio de ataque aí para combater. E nesse contexto, qual a importância de estar construindo essa luta e qual o caminho de luta que vocês veem por uma educação de qualidade no Brasil e no mundo? Tá certo. Olha, eu acho que esse Dia do Estudante, ele é um dia, né, um momento especial, né? Depois de 6 anos a gente retomou um governo popular e democrático, né, com a eleição do presidente Lula. E ele ganhou outro caráter também, né? No passado, nos últimos anos, nós fomos para as ruas contra os cortes na educação, o fechamento das universidades. Agora nós temos que pressionar e contribuir para que o governo consiga avançar nas pautas da educação, né? Tivemos recentemente, inclusive nesses dias, aprovada a lei de cotas, né, permanente, com a ampliação da lei de cotas para pós-graduação, ampliação da lei de cotas vinculando a assistência estudantil à lei de cotas, né? É uma pauta que nós, do Movimento em Frente e de todo o movimento estudantil, sempre pautamos, que é a permanência estudantil, né? Mais recursos para a política de permanência nas universidades, no próprio ensino médio, né? E agora também temos esse desafio, né, de conseguir reverter a reforma do ensino médio, né, que ao nosso ver é muito prejudicial e que, ao meu ver, a gente está construindo esse caminho para a revogação da reforma. Eu acho que a gente tem aqui em São Paulo um cenário muito preocupante, né? O governo Tarcísio claramente colocando as pautas bolsonaristas, né? A educação, a gente sabe, foi a prioridade número 1 de ataques do governo Bolsonaro e não é diferente agora com esse governo Tarcísio, por isso que a gente está aqui hoje na frente da Secretaria de Educação para pautar né, contra os cortes da educação, a questão dos livros, por exemplo, né, que foi um completo absurdo, né, tirar São Paulo do programa de livros para fazer os livros virtuais. Então, nós temos muito que lutar aqui. A própria política de permanência para as universidades estaduais de São Paulo, que é uma bandeira que nós levantamos muito, né? A ampliação dos recursos para as universidades estaduais também é uma pauta que a gente precisa continuar mobilizado, né? Nós estamos vendo aí os estudantes do ensino técnico também enfrentando uma série de dificuldades. Então, essa é a importância, a gente não só contribuir para que o governo nacional consiga, o governo federal consiga avançar com as pautas da educação, que são muito caras para nós, e também fazer esse combate forte contra o governo Tarcísio. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Pedro, do DCE da USP, do Juntos, do MES, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de construir o Dia do Estudante aqui na luta, na rua, e quais reivindicações vocês acham que são importantes para melhorar a educação, né? A gente está vendo aí ataque do governo estadual esses dias, mais uma leva aí, estudantes, professores da rede estadual tiveram celulares invadidos, né, pelo governo do estado, também novo ensino médio, precarização, cortes, enfim, um monte de ataque. E qual a importância de estar aqui e qual o caminho para vencer a luta pela educação? A gente sabe que o dia 11 de agosto é um dia histórico de luta dos estudantes, desde a ditadura militar, passando pela democratização e principalmente agora nos últimos anos contra o bolsonarismo, contra o fascismo, e eu acho que nesse ano se inaugura um novo momento histórico, né? Que a gente elegeu um governo democrático, mas que a gente agora quer muito mais, né? Então, em conjuntura nacional, a gente vê um governo que reluta em cumprir o próprio programa que ele apresentou nas eleições. Então prometeram que ia revogar a reforma do novo ensino médio, não foi revogada ainda, e a gente tem um MEC hoje que tem mais empresários, grandes donos dos grandes conglomerados da educação do que professores efetivamente, especialistas da educação, né? E daí eu acho que o dia 11 é a oportunidade de a gente lutar tanto contra isso, exigir a revogação da reforma do novo ensino médio, que a gente não quer uma reforma da reforma, a gente precisa da revogação. E também na conjuntura estadual, né, que a gente vem aí
o governo Tarcísio, que é uma atualização do que é o bolsonarismo, que casa o neofascismo com o neoliberalismo, e a gente vê uma série de ataques que ele está empreendendo tanto contra a educação, contra como a juventude preta e periférica nas periferias, né? Então a gente teve aí o exemplo da chacina, a gente vê o empoderamento da polícia militar em ir para as ruas e fazer o policiamento ostensivo contra a juventude, e além da educação propriamente dita, né? Então a gente viu o Tarcísio invadindo os celulares dos professores, a gente vê o Tarcísio, o secretário de Educação por conflito de interesses, dono da Multilaser, e que, enfim, está implementando projetos de militarização das escolas e de neoliberalização das escolas, né? Então, a própria retirada dos materiais didáticos beneficia alguém, beneficia alguma empresa, enfim, está sendo investigado pelo Ministério Público isso, né? E daí eu acho que, além disso, acho que o papel do estudante hoje aqui é lutar tanto por essas pautas da educação, por essas pautas da juventude, contra o genocídio da juventude negra, mas também exigir muito mais, né? Propor um projeto de educação que tenha a cara da juventude, que tenha a cara do estudante do ensino médio, que tenha a cara dos universitários hoje, que é um programa de educação que seja efetivamente público, 100% gratuito e, enfim, que a gente possa ser ouvido tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal, que o estudante, ele bota medo, ele tem pensamento e ele vai lutar por uma educação efetivamente de qualidade. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o James, aluno aí da USP, do DCE, da UJC, do PCB. Eu queria saber qual a importância que você vê de estar construindo esse ato hoje, com tanto ataque contra a educação, né? Hoje, dia do estudante, qual a importância de combater o novo ensino médio, o corte de orçamento, a precarização no geral, né? Privatizações, etc. Qual a importância de estar aqui construindo essa luta e qual o caminho para vencer essa luta pela educação? Então, é muito importante que a gente esteja aqui hoje, que a gente sabe que esse tipo de contra-ataque que vem não só do governo Lula Alckmin, mas também de outros governos, eles não se combatem através de acordos, como alguns partidos e outras entidades vêm colocando. Eles combatem na rua, com mobilização estudantil, que é assim que a gente consegue, por exemplo, derrubar a reforma do ensino médio, que veio mais para tirar os direitos dos estudantes mais pobres, precarizados, trabalhadores, permanecerem dentro da escola e até mesmo de adentrar a faculdade, né? Então a gente vê que isso é um sintoma não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Porque essas mobilizações estão acontecendo aqui no país inteiro. E aí a gente analisa como o governo de Tarcísio, ele vem tocando essa política dentro do estado de São Paulo, que é através dessa política de chacina, de atacar a juventude trabalhadora, de atacar a juventude preta, e isso intensifica mais ainda as lutas. A gente não pode recuar, a gente tem que ir pra frente, tem que começar a contra-atacar e determinar os limites até que ponto a gente vai tolerar essas situações. E isso se dá através de mobilização estudantil, que a gente tem um movimento estudantil no Brasil que é reconhecido na América Latina e ele precisa voltar à sua atividade de forma combativa e independente dos governos, mano. Então é isso, mais ou menos. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Chico, do MRT, do Faísca, e eu queria saber qual a importância de vocês tá aqui construindo hoje o Dia do Estudante na luta e em meio a tanto ataque, né? Porque a gente tá vendo aí o novo ensino médio, esses dias aí o governo estadual de São Paulo invadiu o celular da comunidade escolar, mesmo que volte atrás, é um absurdo ter feito isso, né? Tem aí precarização generalizada na educação, corte de investimentos. Em meio a tanto ataque, né? Qual a importância de estar aqui na luta e qual o caminho que vocês veem para a gente vencer a luta pela educação no Brasil e no mundo? Então, a gente vem um momento de muitos ataques, como você colocou, enfim. É o Tarcísio mostrando a sua verdadeira cara, com as chacinas, querendo avançar com tudo, com a privatização, atacando a educação, retirando os livros escolares, enfim, colocando PowerPoints, e, enfim, a gente também vê na USP a
precarização cada vez mais avançando por falta de professores. É muito importante que a gente esteja na luta, que a gente organize a luta confiando nas forças estudantes, em aliança com a classe trabalhadora. E é muito triste, na verdade, que a Uni não construiu assembleias em cada universidade para massificar esse ato. A gente acredita que a gente precisa massificar cada vez mais esse ato com assembleias, com espaços de deliberação democrática, com estudantes para aproximar, enfim, a luta das bases de estudantes e poder massificar. E é assim que a gente vai ter a força para revogar essas reformas que já quando teve a eleição ano passado, o Lula e o Alckmin disseram que não iam revogar, que a gente vai fazer pressão nas ruas, enfim, sem confiar nesse governo, sem confiar no judiciário, para conseguir revogar ela com a nossa força, enfim, na rua, com a luta, enfim, em aliança com a classe trabalhadora, com os professores, com os funcionários de metrô que sentem a privatização, com a Sabesp e tal, enfim, confiando na força de estudantes, com a classe trabalhadora, que a gente vai conseguir revogar, enfim, dar um fim nessas reformas e na privatização, dar uma resposta a essas chacinas, enfim. Obrigado, Chico. Eu tô aqui com o Flecha, do Diálogo e Ação Petista, veio prestar apoio na manifestação, construir também a luta. Eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo esse dia de luta hoje, em meio a tanto ataque, né, que a educação vem sofrendo, o novo ensino médio, o Tarcísio no governo estadual invadindo celulares aí da comunidade escolar, mesmo que volte atrás, completamente inadmissível essa prática, né? Corte de investimento na educação, enfim, vários ataques. Então, qual a importância de estar aqui na luta hoje para vocês? E também qual é o caminho de luta para construir uma educação de qualidade no Brasil e no mundo? Ô Ulisses, é sempre um prazer rever você nos atos. Você sabe que a educação foi devastada nos últimos 6 anos, né? Teve o golpe, o Temer, o Bolsonaro. Aqui em São Paulo, o governo Bolsonaro não acabou. Primeira coisa que temos que ter claro. A chacina que o governador aplaudiu no Guarujá é um exemplo disso. Não acontece só no Brasil, não acontece só aqui em São Paulo. Você vê que na Bahia tem um governo do PT que também acontece o mesmo problema com os policiais. Então, acho que o grande desafio que o Brasil vive é que ele precisa ser reconstruído. Ele não saiu ainda do governo Bolsonaro. Todas as mazelas, que já eram muitas no Brasil, não foram revertidas até agora. Apesar do Lula estar adotando medidas boas, algumas boas, progressistas. Mas, no geral, as mudanças estruturais necessárias não foram realizadas, em especial na educação. Não tem como esse país avançar na verdadeira reconstrução sem acabar com esse novo ensino médio. E, até agora, o governo federal não tomou uma ação concreta. De novo, o ministro da Educação, agora no dia 7, prometeu que vai fazer um projeto de lei contradizendo o que ele mesmo estava negando antes, que agora ele vai restituir as disciplinas tradicionais. Vamos ver se ele vai fazer mesmo. E os estudantes, eu tenho certeza que vão prevalecer, eles vão vencer essa luta. O único caminho é a mobilização popular. As instituições e os políticos que permitiram a destruição do país nos últimos 6 anos, que permitiram o atraso que o Brasil vive na educação secular, eles estão aí ainda. Então, a eleição no ano passado, ela tirou o Bolsonaro, elegeu o Lula, mas não resolveu os problemas. Então, nós precisamos continuar na mobilização. E aqui em São Paulo, muito mais, porque nós temos um governo que é a continuidade do governo Bolsonaro aqui. É isso que eu penso, sabe? Beleza. Obrigado. Eu tô aqui com o Thales, da UJR, da UP, da Ares ABC, desculpa. E eu queria saber qual a importância de vocês, né, da UP, da UJR, de estarem construindo aqui esse dia de luta do estudante na rua, né, em meio a tanto ataque, porque teve aí o Tarcísio esses dias. Um dos absurdos que ele passou foi invadir celular aí da comunidade escolar, tá tendo corte de investimento em educação, tá tendo
precarização generalizada, novo ensino médio, enfim, em meio a tanto ataque, como vocês acham que precisa ser direcionada a luta para que a educação consiga resistir aos ataques e avançar para a melhor educação possível no Brasil e no mundo? Primeiro que a gente tem que fortificar justamente nossas bases, né, que são justamente os grêmios, são os estudantes, no caso para a luta estudantil, no caso secundarista, nas universidades e coisa do tipo, a gente tem os nossos DCS, que são os cargos estudantis e autoridades, quando o quesito é mobilização e organização de estudantes, né, em qualquer instituição. Então a gente tem que fortificar justamente esses espaços, lutar pela lei do Grêmio Livre, lutar pela permanência estudantil, lutar por essas pautas, certo? Porque é necessário, é crucial, porque daí, se a gente lutar para revogar o novo ensino médio, é uma lei a menos que oprime o nosso povo e aumenta o processo de desigualdade e o desmonte e agressividade que a gente vê que o governo tem tomado com o nosso povo pelo fascismo, né? Para realmente maltratar e massacrar o nosso povo. Então essas são sim medidas fascistas, e a gente tirar elas é dar mais autonomia para o nosso povo, maior condição. Então é crucial, é necessário que a gente lute pela educação e com afinco nas ruas, chamando o estudante, lutando pela educação, contra a privatização, certo? E criando ainda mais meios para os nossos estudantes estarem estudando rumo ao fim do vestibular. Esse é o processo. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com a Maria Fernanda, estudante do Macedo, que está aqui na luta, né? Maria Fernanda, como que tem sido aí enfrentar o novo ensino médio? Está sendo bem difícil, a gente está lutando contra ele porque não está agregando em nada a nossa educação. Uma coisa que já estava vindo bem precária, está cada vez pior e a gente está buscando um meio de conseguir sair disso, para a gente ter uma formação boa e garantir uma boa vida. E Maria Fernanda, eu imagino que você esteja aí na fase, né, chata da vida de prestar vestibular, né, de tentar escolher alguma coisa, né, para poder seguir. E o seguinte, o vestibular, né, pede aí os itinerários formativos do novo ensino médio ou não? Ele teria uma mudança e agora não vai acontecer mais. Então a gente não vai utilizar para nada. Isso é uma perda de tempo na nossa vida e que não vai agregar em nada. E já foi confirmado pra gente, as pessoas já disseram que não, a gente não passa em vestibular com o conhecimento que está sendo passado pra gente. E para finalizar, enquanto isso, nas escolas, né, privadas, como que tá essa situação, né? Porque fica uma competição desigual. A competição já é desigual há bastante tempo, né? E agora, com esse novo ensino médio, as escolas privadas, elas dizem que estão colocando o novo ensino médio, mas não estão dando nomes de aulas e continuando dando as mesmas matérias, a mesma formação, enquanto a gente está sendo obrigada a mudar e ficando cada vez mais, como que eu posso dizer, mais atrasada em relação a eles, coisas que já era, tá pior. Então é isso aí, muito obrigado, Maria Fernanda. Nada. Eu estou aqui com a Laura, também estudante do Macedo. Laura, como que está sendo aí para você enfrentar o novo ensino médio? Bom, tá sendo desanimador, em todos os sentidos, assim, em questão de ânimo para ir para a escola, porque a gente não vê sentido em ir para ter aula vaga, para não receber um ensino de qualidade e muitas vezes até a falta dos professores. E quando tem os professores, são professores sem informação naquilo que eles estão ensinando, então a gente acaba criando uma defasagem muito grande, assim, em relação aos estudos mesmo. E para quem trabalha também, juntamente do ensino médio, acaba desistindo e saindo muitas vezes da escola por decorrência dessa reforma também. E como que está sendo aí enfrentar essa fase aí difícil aí da vida, que é o vestibular? É muito cansativo, eu acho que todo mundo que já passou por isso sabe como que é, né, essa luta, e ainda mais pra gente, estudante de escola pública, eu acho que é 3 vezes maior, assim, essa questão, tanto assim pela estrutura que a escola pública oferece pra gente, mas ainda mais agora com a reforma, a gente recebeu um atraso imenso e com matérias que não vão ajudar a gente no vestibular também, então só consegue, assim, ter uma base boa para o vestibular
aqueles estudantes de escola pública que conciliam a escola com cursinho, assim, porque com a base que a gente recebe da escola mesmo, tá impossível de entrar numa faculdade pública hoje em dia, que foi feita pra gente mesmo, de escola pública, tá ocupando e tá cada dia mais difícil de estar lá dentro. E quais itinerários formativos que vocês têm? Pelo menos lá na minha grade curricular, eu tenho 6 vezes na semana um itinerário de educação física, onde a gente literalmente só desce para a quadra e não faz nada além disso. Então, é literalmente isso sim que está acontecendo dentro das escolas. E fora eles, a gente também tem itinerário como projeto de vida, onde é um bate-papo com a professora ali sobre o que queremos ser no futuro e tudo mais, que chega até a ser desanimador de certa forma também, porque como é que a gente vai decidir o que a gente está querendo ser pro futuro, sendo que a gente não tem base nenhuma para nos ajudar a auxiliar nessa escolha. Então, além disso, assim, itinerários como quisessem passar como se a gente estivesse tendo as matérias, por exemplo, itinerário de química, onde a gente não vê química e acaba sendo tudo uma enrolação no lugar de matérias sérias que a gente realmente deveria estar estudando, né? E para a gente finalizar aqui esse papo, né? Enquanto isso, né, na escola privada, os estudantes aí não têm esse itinerário, mas tem matéria, né? Fica desigual, né? Disputar uma vaga no vestibular. Com certeza, é como eu comentei, o vestibular, principalmente as universidades públicas hoje em dia, tá cada vez para os mais ricos, tá cada vez mais elitista e excluindo pessoas pobres, pessoas de escolas públicas, que são as principais pessoas que deveriam estar recebendo essa formação. E eu acredito que isso não seja nenhum engano ou algo que esteja acontecendo de repente, e sim um projeto que está sendo elaborado desde muito tempo atrás. Por exemplo, a reforma mesmo vem em 2016 com Temer. Então, assim, é uma reforma que está vindo para que estudantes de escola pública saiam e vão para o mercado de trabalho, enquanto os estudantes da privada alcancem uma formação, uma faculdade e enfim. É isso aí, muito obrigado, Laura. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Rafa da UJC, União da Juventude Comunista. Primeiramente, Rafa, qual que é o propósito que você está aqui? Então, essa manifestação aqui é contra o sucateamento do ensino médio que está rolando, né? Contra a reforma do novo ensino médio em si e contra essa, como que eu posso falar, dessa arrumada que o governo está dando no novo ensino médio, que ainda precariza muito o ensino estadual, o municipal também. Muita coisa tem acontecido e a gente vê que não tem mais um debate sobre esse assunto que ainda está bem latente na nossa vida. Muito bem, né? E como que você vem percebendo, não sei se você é estudante de escola pública ou já saiu, né? Mas enfim, como que você vem percebendo aí a reação dos estudantes sobre esse tema? Então, a maioria dos estudantes está contra, né? Pelo que aparenta. Eles estão contra, só que não tem muito uma organização em si de como estar contra essa medida que está rolando lá em cima. Certo. E aonde está então a Uni, né, que deveria estar aqui? Boa pergunta, é uma boa pergunta. A gente queria saber também onde está toda a juventude em si, né? Que se propõe a estar lutando contra esses ataques, mas apenas só fala, né? Muito papo, pouca ação. Então é isso aí, muito obrigado. De nada. Eu estou aqui com o Vitor, né, o Vitor do PCB, está aqui, né, apoiando a luta dos estudantes. Vitor, primeiramente, o governo ainda não revogou, né, o novo ensino médio, por quê? Porque não é do interesse, né? Acho que o governo não tem um interesse em democratizar a escola, a educação em geral, né? Não só a escola pública, mas as universidades públicas, né? Os institutos. A gente está tendo agora também as próprias greves das ETECs e FATECs, que está rolando solto. O governo não tem nenhum interesse em fazer com que a educação seja verdadeiramente popular a fim de emancipar a nossa classe, né? Ele joga dos dois lados. Ele serve ao capital aquilo que o capital precisa para poder se acumular e solta migalhas para a população em relação àquilo que a população menos precisa para poder se desenvolver. Então, assim, algumas migalhas
muito mais superficiais, políticas bem superficiais que não tocam na profundeza, que são os nossos problemas, né, como é a própria educação. Maravilha, né? E qual que é a importância aí do Dia dos Estudantes, né, para combater essa questão? Eu acho que, primeiro de tudo, a importância é a gente resgatar uma memória do que foram os estudantes desse país, né? O que já foi um movimento estudantil forte, aguerrido, de rua, né? Com política para a classe trabalhadora. Acho que é importante a gente utilizar esse dia como memória para poder reanimar e criar novos horizontes do que a gente tem hoje, né? E para poder estar atuando junto com os estudantes, como no dia de hoje aqui, nos campos, para poder fazer com que a política seja algo presente na vida deles, porque ela é, eles querendo ou não, e que eles possam ser sujeitos capazes de disputar essa política. E para finalizar, cadê a Uni? Ninguém viu, né? Ninguém viu, ninguém vê, mas o JC está aqui na rua, a gente, PCBRR e o JC foram convidados hoje pelos próprios estudantes que se organizaram sozinhos para fazer uma panfletagem, para vir aqui conversar. A gente foi convidado e atendeu esse chamado, veio aqui com eles, bolou o material, imprimimos panfletos, entregamos junto com os estudantes. E é isso, acho que o papel dos comunistas, para além de acreditar na Uni, que é dominada por um partido que de comunista não tem nada, a gente tem que ir para a rua e fazer a nossa parte, mobilizar a nossa classe, atender os chamados estudantes como a gente fez hoje aqui, e estar dialogando com a população e andando de mão dada para poder enfrentar a política neoliberal e o capitalismo de modo geral, que nunca vai propor uma educação emancipadora para a nossa classe. Né? Então é isso aí, muito obrigado, Vitor. Valeu, Gui, valeu todo mundo, um abraço.